Salve investidores, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Meu nome é Atila, esse é o canal José Atila Invest. No vídeo de hoje eu vou estar comentando sobre um dos erros que o investidor iniciante comete quando ele começa a investir, que é o excesso de diversificação. Então aquele investidor que mal começa a investir já sai diversificando a carteira, comprando aí vários e vários ativos. Muitas vezes a pessoa não estudou aquela empresa, não leu os balanços, não sabe analisar os seus indicadores e já sai comprando várias e várias empresas para fazer a forçada diversificação, sem nem entender nem estudar aquela empresa específica, também não estuda o setor e sai diversificando sem motivo, apenas para ter a empresa na carteira. Esse é um dos erros mais comuns do investidor iniciante, principalmente aquele que está começando. Então, esse é um erro que eu também cometi no começo, mas hoje eu vou demonstrar para vocês com uma carteira de teste que, caso eu tivesse focado em apenas uma das empresas, talvez eu teria conseguido um retorno muito maior do que o retorno da minha carteira atual. Então, lembrando, é uma carteira teste que mostra apenas o passado, a gente tem que olhar daqui para frente e ver as perspectivas de resultados da empresa em específico que a gente está analisando. Então, vamos começar aqui com a minha carteira principal, que é a minha carteira atual. O valor aplicado é na faixa de R$33 mil, saldo bruto 35 mil, então estou aí com ganho de capital de R$2 mil. Uma parte aí da carteira em ações e uma parte em renda fixa. Vindo aqui para minha carteira, vendo a divisão por ativo, a gente tem 1.000 ações de CEMIG, um ganho de capital aí, uma valorização de 17% nas ações da CEMIG. Tem também Irani, 866 ações, 13% de prejuízo na empresa, porque a empresa está custando R$ 7,92 atualmente e o preço médio está aí na casa dos 9,10. Sanepar, 1.000 ações, 21% de valorização, então é uma empresa que eu acabei acertando aí no curto prazo, a empresa valorizou, entregou aí um retorno bom no curto prazo. Depois ações da Vale, uma mineradora, empresa gigantesca, recente aqui na carteira, coloquei a empresa há pouco tempo, estou atualmente com 41 ações, o foco aí de curto prazo, 100 ações da empresa, desde que ela continue nesses preços. Meu preço médio, R$ 58,10, atualmente a empresa está custando aí R$ 56, desvalorização de 2,67%. Banco do Brasil, 50 ações, valorização é de 5,6%. BB Seguridade, que é a parte separada somente de seguros aí do Banco do Brasil, mas é uma empresa totalmente diferente e atua num setor diferente também. 12% aí de retorno atualmente nas ações da BB Seguridade. Agora, olhando aqui os dividendos, em maio eu recebi R$ 281, em junho R$ 451, agora para agosto R$ 602. Desses R$ 602, R$ 500 sendo aí de CEMIG. Então, a empresa anunciou um dividendo extraordinário e acabou aí aumentando o dividendo de agosto, que vai ser reinvestido em outras empresas. Em setembro, que é o mês atual, praticamente R$ 8, bem pouco, mas faz parte, tem mês que é mais forte, mês que é mais fraco. Dezembro, R$ 325, o total da carteira de R$ 1.670, então uma média mensal de R$ 139,24 de renda passiva atualmente. Então esse é o meu dividendo total, contando também os dividendos que estão provisionados aí para o ano seguinte, de 1952. Eu fiz então uma carteira teste, uma carteira de simulação. Caso eu tivesse aplicado esses 33, 34 mil em apenas uma empresa, quanto eu teria de dividendos e quanto eu teria de valorização. Eu fiz essa simulação com as ações da CEMIG, então o valor aplicado ficou aí na faixa dos 34 mil. E o saldo bruto, 38.900. Então, só aqui na parte do ganho de capital, já deu aí 4.632 de ganho de capital, que no caso a valorização da empresa, enquanto na outra carteira só R$ 2.000 de valorização, que é o ganho de capital. Eu aportei aí somente nas ações da CEMIG, consegui acumular aí 3.350 ações, a variação ficou aí na casa dos 13,5%. Então, caso eu tivesse focado apenas nessa empresa, apenas em uma empresa, eu conseguiria ter tido aí um retorno maior. Tanto que o meu retorno em valorização da minha carteira, em média, está em 6,88%, excluindo os dividendos. Enquanto que nessa carteira, somente com CEMIG,
tá dando uma valorização de 13,5%. Então, só nesse ponto de valorização eu já teria conseguido um retorno maior caso eu tivesse focado apenas nas ações da CEMIG. Os aportes que eu fiz foram mensais também. Eu comprei aí num preço nem tão barato nem tão caro. Basicamente, a maioria dos dias que eu fiz o aporte nessa carteira teórica foi praticamente nos mesmos dias que eu fiz os aportes na minha carteira principal, que é uma carteira com dinheiro real. Aqui, olhando a parte de proventos, em junho eu teria recebido 561, em agosto 1.666 reais. Para dezembro desse ano, caso eu tivesse focado nas ações da CEMIG, eu teria 561 reais, totalizando um total aí de 2.790 reais de dividendos e uma média de 232 reais, caso eu tivesse focado apenas nessa empresa. E também tem alguns dividendos que ficaram provisionados aí para o ano seguinte, no caso 2025, de 726 reais. O total em dividendos que eu receberia ficaria na faixa dos 3.500, então eu receberia aí, em relação ao valor aplicado de 34 mil, praticamente 10% do retorno. Então, 10% do valor que eu apliquei, eu receberia de volta na forma de dividendos, contando aí esses dividendos que estão provisionados e também os dividendos que já foram pagos da empresa. Então, caso eu tivesse focado apenas nas ações da CEMIG, muito provavelmente eu teria conseguido um retorno maior do que o retorno dessa minha carteira, só mostrando aí que às vezes você focar em apenas uma empresa, desde que ela esteja barata, esteja pagando bons dividendos, você pode conseguir um retorno muito maior do que se você sair por aí diversificando sem motivo, atirando para todos os lados basicamente. Então, esse é um ponto importante de aprendizado, principalmente para quem está começando. Se você começar diversificando sem motivo, apenas para ter aquela empresa e aquele setor na sua carteira, você vai acabar aí comprando uma empresa que você não estudou o suficiente e vai acabar entrando na empresa sem conhecer ela de fato. Então esse é um ponto de atenção, um ponto importante. Se eu pudesse, eu teria focado em apenas uma empresa, ou duas, no máximo, porque quando você foca numa empresa, seu dividendo recebido é maior. Então, caso a empresa pague um bom dividendo, esse dividendo vai ser maior. Se a empresa valorizar, a valorização também vai ser maior, então isso acaba sendo um ponto positivo. E caso a empresa caia na cotação, também você vai acabar ficando no prejuízo. Tanto que no mês de abril, o meu ganho de capital estava negativo aí, nessa carteira fictícia de 4 mil reais, então faz parte. Começou a dar retorno aí apenas em julho, 2 mil de ganho de capital, depois 4.600 e atualmente 4.600 também. Então esse é um ponto que eu queria chamar a atenção nesse vídeo, que é você começar a investir, começar nas ações, você já sai atirando para todos os lados. Esse é um dos maiores erros que o investidor iniciante comete. Então foi um dos erros que eu cometi quando eu montei a minha primeira carteira lá em 2021. Cheguei a ter 25, 30 ações de empresas diferentes, nem conhecia essas empresas e apenas diversifiquei por diversificar só porque um youtuber ou alguém estava falando sobre aquela empresa. Então, esse é um ponto extremamente importante. Então, às vezes, você focar, você concentrar é a chave do sucesso nos investimentos aí na Bolsa de Valores. Lembrando que essa é a minha opinião e estou comentando aí sobre o passado. No caso da CEMIG, a empresa valorizou e pagou bons dividendos, então, nesse caso, foi um acerto, caso eu tivesse focado nessa empresa. Então poderia ter acontecido o contrário, a empresa poderia ter caído na cotação e você ter acabado ficando no prejuízo. Então esse vídeo é apenas para mostrar uma reflexão sobre esse quesito de diversificação versus concentração. Atualmente eu prefiro focar apenas na concentração de ativos e não sair diversificando por diversificar. Por esse vídeo era isso. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Se inscreva no canal e deixe seu like para acompanhar os próximos vídeos. Valeu!